Se você está com pouco tempo para fazer o seu estudo, mas quer vencer o exame 46 do AB, você está no vídeo certo. Porque neste vídeo eu vou mostrar os 3 passos que eu segui para tirar mais de 60 pontos na primeira fase do AB, estudando poucas horas no dia. E se você seguir bem esses passos, você com certeza vai estudar bem para vencer o exame 46 do AB. E o primeiro passo de todos é saber quanto tempo de estudo você realmente tem. Muita gente sente que tem pouco tempo, mas nunca parou para analisar bem o tempo que tem. E o primeiro passo para saber como usar bem o seu tempo é entender exatamente esse tempo que você vai ter para o seu estudo. E eu sei que parece óbvio, mas muitas vezes é o óbvio que ferra a pessoa. E a grande maioria das pessoas não para poder calcular bem esse tempo que tem. E se não há uma clareza desse tempo, é bem comum a pessoa escolher errado a forma de estudo. A grande maioria das pessoas acaba escolhendo um curso que o amigo indicou ou que alguém comentou na sala de aula sem realmente ver se esse curso cabe ou não na sua rotina. Aí a pessoa escolhe mal, faz um preparo ruim e acaba reprovando. Por exemplo, vamos supor que o curso que os seus amigos indicaram para você tem 800 horas de aula. Se você estiver a 90 dias do exame 46 OAB, você vai ter que estudar praticamente 9 horas todos os dias até a data da prova para cobrir 100% desse curso. Agora, se você estiver a apenas 60 dias da prova do exame 46, e esse tempo de estudo já pula para 13 horas por dia, inclusive finais de semana e feriados, para você completar tudo. E é exatamente aqui que mora o problema. Porque se você tem apenas 3 horas no dia para estudar e está com 60 dias para sua primeira fase do AB, você conseguiria estudar no máximo 180 horas até o dia da prova. Só que, se você pegar um cursinho de 800 horas de aulas, essas 180 horas que você vai conseguir estudar representam apenas 25% do curso que te indicaram. Então, fazendo esse cálculo simples, dá para ver claramente que não adianta comprar um curso gigante se você não tem tempo suficiente para estudar ele por completo até o dia da prova. É tipo um tênis apertado. Por melhor que seja a qualidade do tênis, se ele não couber no seu pé, ele não vai te ajudar, ele vai te machucar. Por isso, é super importante fazer esse cálculo antes de começar o estudo. Assim você vai evitar pagar caro por algo que você não vai utilizar, que não vai servir para você. 2. Saber no que focar o estudo. Ok, Rayane, mas então como eu consigo estudar bem em menos tempo? Se você tem pouco tempo para estudar, você precisa focar apenas no que tem mais chance de cair na prova do AB. E a forma mais fácil de descobrir isso é analisando as provas passadas. Isso acontece porque o que foi importante para o AB nos exames passados tem muita chance de continuar sendo importante nos próximos exames também. Quando eu fui fazer a minha prova do AB, eu analisei as 10 provas anteriores para criar uma análise tipo essa daqui, onde eu separei exatamente os assuntos que eu precisava estudar e, inclusive, separei eles em ordem de prioridade, onde os verdes eram os mais importantes e depois azuis e assim por diante até os vermelhos, que apareciam menos nas provas, mas ainda era importante estudar se desse tempo. E eu sei que quando eu falo em analisar 10 provas passadas do AB, isso parece ser algo trabalhoso, complicado e, honestamente, dá um trabalho mesmo. Mas quando você faz isso, você está garantindo que vai focar apenas nos assuntos que realmente importam, o que acaba sendo muito mais rápido e eficiente do que assistir um monte de aulas longas em algum curso. Além disso, já ser uma forma de estudo em si. Pra você ter uma ideia, essa análise que eu fiz e que eu mostrei aqui a parte de ética, no exame que eu fiz, cobriu 66 das 80 questões de prova. E até hoje eu continuo atualizando essa análise para os alunos da minha mentoria. E no exame 45, a análise bateu 66 das 80 questões da prova, o que dá 82,5% de acerto na prova, muito mais do que necessário para aprovação. Ou seja, é algo que funciona e ajuda muito a saber no que focar o seu estudo para chegar à aprovação. E se você começar a analisar as provas passadas também, você vai aumentar muito as suas chances de passar. Claro que, se você não quiser fazer uma análise assim por conta própria, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu método de estudo estratégico para a prova do AB, que já entrega a minha análise pronta e atualizada, um banco de questões comentadas, um IA que esclarece qualquer artigo da lei e a minha mentoria individual por WhatsApp para ajudar durante todo o seu preparo, tanto para a primeira quanto para a segunda fase do exame. 3. Estudar pela letra da lei e praticar com questões. Infelizmente, muita gente vai para a prova sem nunca ter usado a letra da lei durante o estudo, o que acaba sendo difícil de acreditar, já que a prova existe justamente para saber se a pessoa sabe interpretar a lei ou não. A lei em si é uma ferramenta essencial no estudo de quem quer passar nessa prova, pois é justamente da letra da lei que o OAB tira 100% das questões de direito da prova da primeira fase. Então, sabendo bem no que focar no meu estudo por causa da análise,
Eu não precisei de nenhuma videoaula longa de um professor explicando penal, civil, administrativo ou qualquer outra matéria. Eu estudei tudo direto pela consulta da lei e pela prática com questões daqueles assuntos que eu tinha separado. Mas Rayane, você não fez nenhuma aulinha, não fez nenhum intensivão? Exatamente isso que você ouviu. Estudar por videoaulas consome um tempo enorme e não necessariamente cobre bem todos os artigos que a OAB tem mais chance de cobrar na prova. Por isso eu foquei o meu preparo direto na letra da lei e na prática com questões. Claro que existe a forma certa de estudar pela letra da lei e também de praticar com questões. E aqui no canal tem vários vídeos que eu falo sobre isso. E também lá no meu método, que eu ensino passo a passo como fazer esse preparo inteligente, direto pela leitura da lei, inclusive sem a necessidade de um vademecum novo para a primeira fase. Mas o ponto essencial aqui é entender que quanto menos tempo você tem para estudar, mais objetivo e estratégico você precisa ser no seu estudo. E é super importante entender que cada pessoa tem disponível um tempo de estudo diferente. Por isso, você precisa encontrar uma estratégia que seja compatível com você, que se encaixe nas suas necessidades e possibilidades. Pois querer seguir o mesmo caminho de quem tem 12 horas por dia para estudar, sendo que você tem menos de 4 horas por dia, é pedir para reprovar. Espero de coração que essas dicas tenham ajudado você. E caso queira seguir o mesmo método que me fez passar estudando pouco tempo e que tem ajudado centenas de pessoas a vencer esse exame também, é só acessar o link que eu deixei na descrição. E se tiver ficado com alguma dúvida sobre o que eu falei aqui ou sobre a prova do OAB em geral, só deixar nos comentários que eu respondo. E eu tenho certeza que esses vídeos aqui também vão ajudar você a estudar melhor e vencer a prova do OAB. Até mais!